O que está acontecendo, jovens curiosos? Todos os dias, sem perceber, consumimos centenas de produtos. Apesar de alguns serem óbvios em sua produção, outros possuem um processo fascinante por trás. E embora muitas pessoas não parem para pensar no processo tão complexo, por trás dos biscoitos que comem ou do champanhe que bebem, outros curiosos, como o Sr. Curiosity, precisam da resposta de tudo. Por isso e por muito mais, estas são 7 coisas que você consome diariamente e não sabia como são feitas. Champanhe. Embora seja comum chamar qualquer vinho espumante de champanhe, na verdade só podemos chamar assim os vinhos que vêm da região de Champagne, no nordeste da França. Ok, iniciemos o processo. O primeiro passo para transformar uvas em uma das bebidas mais delicadas do mundo é ter um terreno com características meteorológicas muito específicas e únicas. Quando as videiras estão prontas, as uvas são colhidas e depositadas em grandes prensas para extrair o máximo de suco da fruta. O suco de uva é introduzido em enormes tanques de fermentação, onde se adiciona levedura. Após alguns dias, o açúcar é transformado em álcool e dióxido de carbono. O líquido será engarrafado e antes do fechamento será adicionado mais levedura e açúcar, licor de tiragem, para uma segunda fermentação. Após alguns meses de fermentação, com as garrafas depositadas de cabeça para baixo, a levedura morta e outros resíduos se acumulam no gargalo da garrafa. Agora, os gargalos das garrafas serão imersos em salmoura a aproximadamente menos 27 graus Celsius. Para conseguir congelar toda essa levedura morta e outros resíduos, após o congelamento, remove-se a tampa provisória, retira-se a parte congelada e adiciona-se uma mistura de vinho, açúcar e levedura, denominada licor de expedição. Finalmente, termina-se colocando a rolha final e uma cesta de arame que vai mantê-la no lugar. Dos algodão. Algodão é encontrado em muitas roupas e alguns produtos de uso diário. Para que este produto fofinho e suave chegue até nossas mãos, é necessário um grande processo por trás. O primeiro passo é coletar as bolhas de algodão, que vão aparecer 5 meses depois de ter plantado a semente e a planta ter crescido. Uma máquina colhedora passa por cima das plantas e recolhe o algodão, deixando os galhos e outros resíduos na planta. O algodão é colocado em outro veículo. Agora, o algodão será prensado em uma enorme máquina, formando grandes blocos que serão transportados para a planta de processamento. Agora, o algodão é triturado e introduzido em uma máquina que, com vapor e ar, separa-o dos resíduos mais grossos. Depois dessa etapa, o algodão é lançado em uma máquina com dezenas de serras circulares que, por força centrífuga, continuam removendo impurezas. Por fim, usa-se um conjunto de serras que removem todas as sementes contidas no interior do algodão. Estas serão separadas para venda e uso em outras indústrias. Atualmente, essas sementes são comercializadas para alimentação animal e produção de óleo de algodão. O algodão está pronto para passar pela prensa. Após aplicar centenas de quilos de pressão, forma um enorme bloco com algodão de altíssima qualidade. Amostras são coletadas para análise e o algodão é depositado em grandes sacos para envio a outras fábricas. 3 fogos de artifício. Quando o ano termina ou em algumas datas especiais, as pessoas lançam fogos de artifício para iluminar o céu de uma maneira muito satisfatória. Mas você sabia como são feitos? Primeiro de tudo, é importante saber que, apesar dos fogos de artifício atuais chamarem a atenção pelas incríveis formas, eles não são uma novidade. Acredita-se que a pólvora foi inventada na China há centenas de anos e que os imperadores usavam fogos de artifício para iluminar o céu e assustar os inimigos? Enfim, vamos iniciar o processo. Primeiro, é necessário ir a alguma fábrica localizada preferencialmente em algum clima frio e seco, que evita um possível incêndio e uma pólvora úmida. Um fogo de artifício contém diversos elementos, todos inseridos dentro de um projétil. O pirotécnico, com cautela, iniciará colocando pólvora e um iniciador na base, gerando a explosão inicial. Em seguida, adiciona-se uma tampa de papelão e outra de plástico para separar os explosivos, permitindo um intervalo de segundos entre as duas explosões. Uma vez que estejam no ar, depois disso, é hora de encher o projétil com diferentes elementos, que nos darão diferentes efeitos e cores uma vez que tenham explodido. Por exemplo, para conseguir luzes de cor branca, deposita-se magnésio, para conseguir luzes azuis, coloca-se sal de cobre e para conseguir cores laranjas,
trabalha-se com carvão mineral. Sim, a pirotecnia é bastante perigosa, não só pela pólvora, mas também pelas diferentes substâncias adicionadas. Após colocar os efeitos, completa-se com mais pólvora e cola-se o cilindro inteiro ao restante do projétil. Neste momento, é colada uma etiqueta com todas as informações e passa-se para a etapa final, talvez a mais importante. A última etapa, onde será colocada a mecha, que será aderida ao iniciador localizado na parte inferior. E quando acesa, será responsável por acender nosso fogo de artifício. Obrigado pela invenção, China. 4 biscoitos com gotas de chocolate. Talvez um dos alimentos mais populares e mais amados por todo o mundo, os clássicos biscoitinhos com gotas de chocolate. Obviamente que a receita mudará se forem biscoitos caseiros ou se forem industriais e produzidos em larga escala. Mas como não queremos um vídeo de culinária, mas sim um de processos, nos concentraremos nestas últimas em como são feitos os biscoitos com gotas de chocolate a nível industrial. Vamos começar com o processo. Em uma grande misturadora serão adicionados diversos ingredientes, incluindo açúcar branco, açúcar mascavo e manteiga. Tudo isso é misturado por alguns minutos, obtendo uma massa homogênea. O próximo passo será uma enorme chuva de gotas de chocolate, que serão o ator principal desta receita. Em seguida, adiciona-se farinha, bicarbonato de sódio, alguns quilos de sal e ovos batidos com um pouco de baunilha. Após ligar a batedeira novamente, em poucos minutos a massa de biscoito fica pronta. Neste momento, toda a massa é depositada em uma máquina que vai formar centenas de pequenos cilindros de biscoito, todos iguais. Esses discos de massa passarão por um freezer, que se encarregará de congelá-los, pois muitos restaurantes e hotéis preferem assá-los na hora e servir frescos. Continuando com nossos discos de biscoitos congelados, eles deixam o freezer de nitrogênio líquido e são guardados em caixas para acabar nas cozinhas de algum restaurante. E o que acontece quando os biscoitos congelados chegam ao restaurante ou a uma casa? Bem, o seguinte acontece: a massa é colocada em uma bandeja e simplesmente é colocada dentro de um forno. Ao aquecer, o disco de massa começa a cozinhar e toma a forma do biscoito que todos conhecem. 5 nachos sozinhos ou cobertos com molho, os nachos são o aperitivo mexicano por excelência e são consumidos em todo o mundo. O primeiro passo para preparar esses lanches é colocar centenas de quilos de grãos de milho cru em enormes panelas de aço inoxidável cheias de água quase fervendo. Depois de alguns minutos cozinhando, adiciona-se cal, uma substância que faz muitas coisas. É antibacteriano, dá ao milho um sabor torrado e ajuda a soltar a casca do grão para que ela se desprenda. A próxima parada é o tanque de embebição. O milho cozido vai permanecer lá por 12 horas para absorver um pouco mais de água. Na próxima etapa, nosso milho espesso e úmido passa por uma máquina de filtragem para nos deixar apenas com os grãos de milho hidratados. Neste momento, o milho é colocado em tambores giratórios que removem a casca restante em alguns grãos. O milho é depositado em uma máquina trituradora, formando uma enorme pasta amarela. A pasta sai em lâminas e passa por rolos que lhe dão a forma triangular. Estes triângulos de milho passam por um forno que seca a massa e depois são transferidos para a fritadeira. Neste lugar, os nachos são mantidos por alguns segundos em óleo quente e já estão prontos para receber condimentos como queijo ou molho picante. Por fim, os nachos são secos e embalados em sacos que chegarão até nós. Fiquei com um pouco de fome. 6 bolas de borracha. Em muitos esportes ou jogos de bola, joga-se com este tipo de bolas de borracha. E você sabia como são feitas? O primeiro passo é cortar uma folha de borracha natural de uma maneira muito particular. A prensa nos devolve uma câmara de borracha. Em seguida, aplica-se cola e coloca-se uma tampa. Neste momento, a borracha é colocada em um molde que, com pressão e calor, dá a forma perfeita esférica à bola. Em seguida, uma camada de fios de nylon é adicionada para reforçar a borracha. Como já temos a câmara interna, devemos passar a formar a camada de borracha externa. Para isso, misturam-se borrachas natural e artificial e, através de rolos, com calor, obtém-se uma camada de borracha. A lâmina passa por rolos para ficar mais fina. Através de moldes e uma prensa, obtém-se formas de borracha que serão coladas ao redor da câmara inicial. Agora, os pedaços de borracha são postos no molde, insere-se a câmara no interior e, com um pouco de pressão e calor, forma-se uma bola de borracha. Depois disso, os adesivos são colocados e a bola é colocada dentro de um molde, que dará o padrão final
e outros detalhes finais. Por fim, a bola é pintada, depois é esvaziada e já está pronta para sair da fábrica. 7. NAFTA. A menos que você tenha um carro elétrico, então, sempre que precisar de um carro pronto para se deslocar, você deve ir a um posto de serviço e abastecê-lo com algum combustível, como a gasolina. Você sabe como essa substância é produzida? O primeiro passo é ir a um poço de petróleo, seja em terra ou em uma plataforma marítima. Nesses lugares vai-se obter o petróleo bruto, a matéria-prima para a produção de todos os tipos de combustíveis. O ouro negro foi formado com restos de animais e plantas marinhas submetidos a altas temperaturas e pressão por anos. Nos poços são colocadas tubulações pelas quais o petróleo vai subir naturalmente até certa altura, onde terá que ser sugado por uma bomba. Esta bomba é a bomba de haste, ou também conhecida como cegonha, que é o clássico mecanismo que todos relacionamos com a extração de petróleo. Uma vez obtido, o petróleo bruto é depositado em um oleoduto por onde viajará até chegar às refinarias. Para transformar o petróleo bruto em diversos produtos, é preciso aquecê-lo em um forno até a temperatura de destilação. Nesse momento, passa-se para a torre de topping, onde se obtém os diferentes produtos. Quando o petróleo entra na torre, a temperatura faz com que os hidrocarbonetos mais leves evaporem e subam, enquanto os mais pesados ficam embaixo. Ao subir, os vapores vão esfriando e, quando entram em contato com algumas bandejas, condensam e voltam ao estado líquido para poderem ser armazenados. Os gases mais leves incluem propano e butano. Em seguida, temos a gasolina, os combustíveis de avião, o diesel e, por fim, os resíduos mais pesados e menos refinados, usados na produção de plástico e asfalto. Por fim, os diferentes combustíveis são armazenados em enormes depósitos para posterior distribuição em centenas de caminhões. Caminhões-tanque responsáveis por levá-los até os postos de gasolina distribuídos por todo o país. Melhor comprar um Tesla, time? Antes de ir, mando cumprimentos para Juan José Valle, Rudy Picon e um grande para Jesus Sanches. Depois mando outro cumprimento para King Dragão e finalmente um para Federer Vanegas. Outro cumprimento para Music Lyrics e o último cumprimento vai para o craque Wilder Torres.